Se você se pergunta, se você tem se perguntado o que você pode fazer para evoluir, se você tem se perguntado coisas do tipo: quantas vidas será que eu tenho na Terra? Quantas vidas eu ainda tenho que ter? Será que eu tenho que reencarnar? Justamente quando nós sofremos muito numa vida, a gente tem a tendência de pedir para nunca mais voltar, porque no fundo do nosso coração a gente não quer passar por nenhum tipo de perrengue ou de dor severa, de traumas fortes outra vez. É uma das coisas que eu mais escuto. E eu acho, particularmente, que quanto mais você fala isso, mais você volta. Só acho. Mas a questão é a evolução. Eu espero, acredito que com a história que eu trago hoje, eu consiga trazer para vocês, eu consiga explicar para vocês um pouco deste caminho em prol da evolução, caso você realmente queira isso para si, caso você realmente queira olhar para dentro e ver onde você precisa mudar. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as vidas passadas do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Vamos lá. Primeira coisa, sejam bem-vindos todos vocês a mais um vídeo aqui do meu canal. Gratidão por sua companhia, gratidão por sua confiança, gratidão pelo seu respeito. Chega chegando, dá o seu joinha, inscreva-se no canal se você não é inscrito e, claro, se você gostar do conteúdo. Se você não gosta desse conteúdo, por favor, não fique, porque não é legal. Tem gente que faz isso, né? Tem gente que não gosta de mim, que não gosta do que eu falo e eu não sei por que me segue tanto aqui quanto no YouTube. E é isso, né? Gente, meu e-mail aí para quem quer fazer terapia comigo, fernandaruse.terapeuta@gmail.com. Terapia quântica, terapia de vidas passadas. E se você quer adquirir o meu livro, receber autografado na sua casa, este livro aqui, onde toda a minha história com vida passada, regressão de memória e estudo começou, entre em contato também através desse mesmo e-mail, fernandaruse.terapeuta@gmail.com, para você ter mais informações de como receber o livro na sua casa. Para ser bem sincera, eu não esperava que essas vidas fossem reveladas para nós do primeiro-ministro de Israel, e que eu estou aqui trabalhando bem a minha língua para falar certinho o nome dele, Benjamin Netanyahu. Antes de eu entrar na questão de vidas passadas, eu quero fazer uma introdução acerca da pessoa dele, conforme aquilo que a gente tem notícia, e quero também salientar algumas coisas que eu falei no vídeo faz um tempo já, né? Logo que veio à tona essa guerra entre Israel e o Hamas, e eu fiz um vídeo aqui no canal sobre a questão do controle, né? A questão da pessoa que quer sempre ter o controle sobre a outra, que essa é a minha perspectiva acerca da guerra, acerca do que, enfim, estamos tendo notícia sobre isso. Mas é sempre de um ponto de vista espiritual. Então eu gostaria muito que vocês entendessem isso, porque se você não entender, você está perdendo seu tempo, você não vai entender nada que eu estou falando. Meu ponto de vista, ele é espiritual. Eu quero recapitular que naquele vídeo eu comentei com vocês que muitos dos espíritos que habitam a região ali do Oriente Médio, essa região de conflito, eles vivem, encarnam, reencarnam e reencarnam e reencarnam no mesmo território, porque a energia deles está compatível com aquele território, da maneira que, digamos assim, a energia fala mais alto. E aí, como o espírito não consegue se desvincular, não consegue fazer uma reforma íntima e o seu progresso quase sempre é lento demais, então ele acaba reencarnando ali. Isso não acontece só no Oriente Médio, isso acontece em outras regiões do planeta. Isso é muito comum, tanto que, se você observar para sua vida, até hoje eu não conheci alguém que não vivesse assim, sempre dentro de um certo ciclo, e não consegue quebrar aquele ciclo, parece que sempre se repete. Se na sua vida atual, presta atenção, se na sua vida atual você está passando por uma maré que parece que sempre que você faz X, tem aquele mesmo resultado, acontece a mesma coisa, e você, como se você tenta sair, mas você está preso àquilo, é que você não está olhando bem para aquilo que te deixa preso, você tem que enxergar, você está dentro desse ciclo, como se fosse um labirinto sem saída, e a mesma coisa acontece quando a gente fala de reencarnação. E eu comentei isso naquele vídeo, falei que isso daria alguns casos, mas do fundo do meu coração, eu não acreditava que pudesse se tratar dele. Ele nem me chamava atenção. Como vocês pediram, na verdade, esse nome, eu passei para a Mama uma certa lista de nomes para serem trabalhados, e estou ainda muito ansiosa, esperando Elise Matsunaga, que essa, em particular, é de meu desejo conhecer. E o Benjamin não era do meu desejo, para ser bem sincera, não assim tão imediato, mas foi o que veio até o presente momento. Não é tão profundo de conhecimento de passado, mas dá pra gente fazer uma leitura com uma análise um pouco profunda, mas ali no meio do caminho, não tão profunda quanto outros vídeos que eu já fiz, mas dá pra gente ter noção e também a gente trazer isso pra gente, né? Que essa é a minha intenção, é quem assiste o vídeo ser beneficiado com algum tipo de conteúdo, não só por curiosidade, mas que você consiga fazer uma ponte pra sua vida. Isso realmente me importa. Vamos então recapitular um pouquinho quem é o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele nasceu em 21 de outubro de 1949 em Tel Aviv, Israel. Graduado em arquitetura e mestre em administração de empresas pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts,
Não sei se eu falei certo. Principais cargos. Então, olha, ele está na política já tem um tempo. No momento, ele é o primeiro-ministro de Israel, lá é o parlamentarismo, né? Não é como é o Brasil, que é o presidencialismo. Inclusive, eu particularmente não gosto de presidencialismo, mas enfim. Ele já foi primeiro-ministro em outras datas, de 96 para 99, 2009 para 2021 e agora 2022, 2023. Ministro das Relações Exteriores de Israel, também já foi ministro das Finanças de Israel ali no início dos anos 2000. No ano de 96, Benjamin, então com 46 anos, foi eleito o líder mais jovem da história de Israel. Filho de mãe israelense e pai polonês. Olha, então isso já me é curioso. A mãe é israelense, ou seja, ele tem já o vínculo na genética com a própria região, além do vínculo espiritual que eu estava mencionando, que já vou explicar para vocês, mas ele também tem uma pontinha fora, né? Tem o pai polonês. Isso muitas vezes me traz uma leitura de possibilidade quando o espírito pode sair daquilo, para quebrar o ciclo dele. Não tem a ver com quebrar a cultura, não é isso, ainda que muitas culturas precisam mesmo serem quebradas, mas isso tem a ver com quebrar o ciclo. De repente aquele indivíduo precisa sair daquele determinado ciclo, tá? Mas isso é só uma interpretação muito ligeira que eu faço agora ao ler. Estou me deparando com esse detalhe aqui. Passou a primeira infância em Jerusalém e aos 7 anos mudou-se para os Estados Unidos. Houve mudança de território. Lá provavelmente ele já conseguiu de alguma maneira absorver e internalizar um pouco de uma cultura diferente. É muito importante viajar, gente. Uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida é você viajar e ver as realidades, os mundos, as mentes, conhecer não só o mundo turístico, que é atrativo demais, mas tentar conhecer um pouco do dia a dia de cada população. Isso vale muito a pena, espiritualmente falando. Lá ele viveu na Filadélfia de 1956 a 58 e de 63 a 1967, quando interrompeu os estudos de arquitetura para participar da guerra árabe-israelense. Aí o instinto já chamou. Vocês já vão entender. Na época, Netanyahu se tornou líder de uma das unidades de forças especiais da Sayeret. Gente, não sei se estou pronunciando certo. Sayeret Matkal, diretamente ligada à inteligência militar de Israel. Logo após, lutou na linha de frente de algumas guerras e participou de missões especiais. Seu irmão mais velho morreu em 76 durante o ataque israelense, isso eu já tinha ouvido falar até, para a libertação de reféns. Segundo relatos da época, o profundo choque que isso causou a Netanyahu o fez defender o antiterrorismo como um dos principais projetos de toda a sua carreira política, mas aí a gente tem aí o gatilho que despertou esse espírito. Já vão entender. Essas leituras aqui são importantes, tá? Isso aqui é fato, né, gente? Isso aqui não é opinião, tá? Após a morte do irmão, saiu do exército como capitão e retornou aos Estados Unidos para estudar no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Que difícil falar essa palavra, vamos falar sério, né? Esse nome. Onde se graduou em arquitetura e obteve o mestrado em administração de empresas. Quando retornou a Israel e se elegeu deputado pelo Partido Conservador Likud, não sei a pronúncia. Em pouco tempo tornou-se a nova estrela da direita e conseguiu vencer sua primeira eleição para primeiro-ministro em 96. Mais alguns detalhes: em seu terceiro mandato como premier, Netanyahu, que na visão de analistas está à frente do governo mais à direita que o país já teve, tem o desafio de conduzir a política em 2023 em meio ao maior conflito entre judeus e palestinos desde 2008, um ano após o início dos conflitos da faixa de Gaza. Aí você fica se perguntando, porque eu estou me perguntando ao ler, né, meu Deus, que espírito é esse? O que é que ele traz? Será que ele já esteve envolvido em guerras em vidas passadas? É uma tarefa que o político precisa exercer em um momento de queda de sua popularidade, arranhada em função de processos por corrupção de sua proposta para uma reforma judicial e de acusações sobre falhas na inteligência de Israel. Olha uma curiosidade aqui: acusado de suborno, fraude e outras formas de corrupção, Netanyahu enfrenta um julgamento desde maio de 2020, algo que nunca havia acontecido na história de Israel com um primeiro-ministro em atividade. Ele propôs uma reforma no sistema judicial do país que enfraquece a Suprema Corte ao retirar o poder de veto em relação a determinadas situações que envolvem o executivo, desafiando o sistema de freios e contrapesos entre os três poderes. Se você entende de política, explica aí o que você acha sobre esse detalhe de ele estar enfrentando esse julgamento, né? Será que essa acusação de suborno procede? Não procede? A verdade é que o homem
não tô dizendo que seja ele, não sou testemunha, mas a verdade é que o ser humano sempre, quando ele tem o poder nas mãos, ele corre certos riscos. Poder, dinheiro, e se você não tem poder nem dinheiro para testar as pessoas perto de você, dê a elas liberdade. Eu nunca tive poder nem dinheiro para testar as pessoas, mas eu dou liberdade e acho o resultado incrível e muito semelhante a qualquer dos anteriores. Se é que eu me faço entendida. Então assim, gente, e as vidas passadas, Fernanda? Conta logo! Vamos lá, gente. Eu entendo que no processo de evolução, muitos espíritos, eles têm a tendência de precisar se autoafirmar. Isso gera o conflito, talvez o câncer do conflito na Terra, a necessidade da autoafirmação. Então, muitas vezes, você precisa, como foi o caso de Hitler, e não estou fazendo associação de Hitler com ele, não é isso, tá, gente? Eu estou falando de evolução, entenda. Hitler precisou mudar a cabeça de muita gente por uma necessidade de autoafirmação. Eu tenho um vídeo dele aqui antigo, bem antigo, em que eu faço essa leitura espiritual dele, de vida passada. Ele tinha essa necessidade como uma espécie de pessoa covarde, de espírito covarde, que precisa fugir de sua própria consciência, porque a consciência é o nosso verdadeiro inferno e também o nosso verdadeiro paraíso. Tudo começa muito aqui. No processo de evolução das nossas encarnações na Terra, existe o caminho de você admitir: estou errado e vou mudar, e existe o caminho que você não admite, porque o espírito é muito orgulhoso. Então, ele não vai mudar, mas ele precisa fazer com que tudo ao seu redor se modifique para validar aquilo que ele tenta sentir como verdade, sendo que aquilo é uma mentira. A mentira pode exercer muita força dentro de cada espírito por muito tempo, por 1000 anos, por 2000 anos, mas vai chegar um momento que a verdade vai gritar, que aquilo vai sufocar, e de mentira em mentira, aquela pessoa tende a desaparecer dentro dela, como uma depressão, muito além da depressão que a gente conhece, como se fosse a extrema escuridão do universo, sem estrela, sem lua, sem sol e, sobretudo, sem palavra. Neste caso, eu estou fazendo essa linha de raciocínio porque muitas vezes o que eu vejo, e eu acho que, veja se você vai concordar comigo, ao conhecer a vida passada de Benjamin, existe ali uma necessidade também de afirmação, de autoafirmação. Vamos lá. Foi um homem de muitas guerras. Observe que, de alguma maneira, o mundo precisando, e nós queremos, pelo menos eu acho que você que está me assistindo quer, o mundo de paz. O mundo de paz quer dizer o mundo sem conflito, sem guerra. Só que quando a guerra é interna, ela acontece de maneira externa. Tanto que tem gente que pode te olhar só te provocando no olhar, querendo ver se você entra na guerra. Meninos passam por isso, meninas também passam por isso. Principalmente quando você é jovem ou dependendo da realidade social que você viva, quando as pessoas são assim muito, selvagens, digamos assim. Então ele é um homem de muitas guerras, mas aí veio o destino, tirou ele de lá, tirou daquela cultura, colocou em outros ambientes, mas quando veio a guerra, isso eu tô pensando agora, porque eu não tinha feito essa reflexão, só que a vida passada quem me passou foi a mama. Muita coisa é espontânea mesmo quando eu tô gravando. Então olha só, de toda maneira, a energia que habita nele, a coisa dele ter sido um homem de guerra em várias outras encarnações, ainda foi uma energia de atração. E ele acaba se tornando uma pessoa super importante politicamente falando dentro de Israel. Eu não vou fazer esse vídeo defendendo o Estado de Israel ou não defendendo, ou etc. Eu não entro nessa discussão. A minha explanação aqui é completamente espiritual, tá? Continuemos. Então ele foi um homem de muitas guerras, já foi um sultão, e um sultão muito severo. Então ele esteve, numa certa posição. Ele foi um sultão, e ele não foi um sultão suave, sossegado, tranquilo. Não, ele era propenso às batalhas, tá? Mas uma pessoa aí ligada ao poder, à sua maneira. Viveu também no Egito Antigo, e quando ele viveu no Egito Antigo, ele foi um homem completamente comum, sem poder, uma pessoa comum, assim, sem nenhum tipo de importância política ou importância militar. Ele viveu na mesma época em que Jesus Cristo passou por Israel. Então nós estamos falando, gente, de um espírito antigo. Para que você entenda, quando eu falo espírito antigo para mim, é quando esse espírito está na Terra antes de Cristo. Espírito recente, depois de Cristo, tá? E tem os moderninhos, que estão chegando aí de 200 anos para cá, digamos assim. Em experiências terrenas. Eu nunca vou lançar o meu olhar nunca é força de expressão, pode ser que lance, né? Mas não é o meu objetivo que o espírito é antigo porque viveu outras vidas em outros planetas e etc. Não, isso não vou abordar. Eu abordo aquilo que a gente pode mexer. A gente pode mexer aonde? Na Terra. Para que vai querer mexer nas coisas que não estão na nossa alçada, já que a gente está aqui? Sabe? A gente pode até buscar esses conteúdos para a gente se entender, mas o importante é a vida agora. Aqui, porque é aqui que está a possibilidade de evolução. A verdade é essa. Ele viveu
Nessa época que ele viveu, na mesma época em que Cristo passou por Jerusalém, nessa região ali de Israel, não sei exatamente se é Jerusalém, me perdoe, aqui foi o que me empolguei porque é a minha referência geográfica, mas nesse momento ele era pescador e ele tinha um comércio de venda de peixe. E ele viveu, e esse detalhe, ele sempre viveu no Oriente Médio. Esse espírito nunca saiu do Oriente Médio. Em algumas vidas ele foi israelita, em outras vidas ele foi muçulmano. Em algumas vidas ele acreditou em Cristo, na vida em que existe Cristo, né, e se ouve falar naquela figura, ele não dá também importância, e quando ele é muçulmano também ele não dá muita importância, aí também muda o foco da religião, mas ele passa a viver mais tempo dentro da realidade, dentro da cultura israelita do que da cultura muçulmana, mas ele passou pela cultura muçulmana e brigou com ela também em outras batalhas. Dito isto, que é o que a gente sabe de vidas passadas de Benjamim, é onde eu penso, é onde eu sempre fico assim, poxa, como as pessoas às vezes me perguntam, por que vivo tanto tempo na Terra? Por que um espírito está aqui há tantos séculos, milênios no caso? Por que tantas existências? Por que tantas vidas? Não evolui porque parece que sempre está naquela mesma realidade. Viajar é bom, repito, porque faz a gente ver o mundo além daquilo que sempre nos foi apresentado, senão a gente fica muito bitolado e a própria mente pode parar num determinado período da história. Do meu ponto de vista, ele enquanto espírito e não como primeiro-ministro, porque mesmo que ele não fosse primeiro-ministro, a realidade seria a mesma, é o que o espírito tem, é aquilo que ele sente. Então ele tem uma necessidade de autoafirmação até um certo ponto, ainda que não seja tão gritante como outros que a gente está vendo, até que eu sou mais curiosa do que ele, que envolvem ali o grupo Hamas, mas ele tem uma necessidade de se autoafirmar, talvez como um homem inteligente, com vontade de chegar ao poder, ou com vontade de impor o seu pensamento, ou de fazer alguma coisa certa. Isso eu não consigo ler porque eu teria que conhecê-lo. Eu teria que estar frente a frente. A foto já não consigo passar. Ver os vídeos não consigo passar. Ele tem muita experiência de muitas vidas, mas é um homem bélico. Então, normal que enquanto ele esteja exercendo esse cargo de grande importância como primeiro-ministro, o conflito, a guerra, né, esteja acontecendo nas mãos dele. E como ele vai reagir, se o que ele está fazendo é certo, se o que ele está fazendo é errado, eu não entro nesse mérito, eu não consigo entrar nesse mérito de opinião, eu não consigo ter essa opinião, porque eu me coloco no lugar e eu não sei o que eu faria. Se invadissem a minha casa, como eu iria reagir? De que maneira eu iria reagir? Eu não sirvo para isso, eu não consigo ter. É o mesmo ponto de vista acerca da pena, a lei da pena de morte, né? Eu não consigo ser a favor, porque para ser a favor eu tenho que ter a coragem de conscientemente apertar o botão que vai matar a pessoa. E eu não sou essa pessoa, então não adianta. Eu sou muito franca, muito honesta. Não acho que a gente tenha que ter opinião sobre tudo. Eu acho que nós temos que ser sinceros e menos hipócritas com aquilo que a gente faria se realmente acontecesse aquilo na sua vida. Como você iria reagir de verdade? A gente só sabe quando a gente passa. Por isso, eu me isento desse tipo de opinião. Meu foco é a paz, a análise do espírito. O que eu entendo é que não me surpreende a guerra acontecer na mão dele. Ele teve oportunidade de saída, mas o destino meio que chama, porque a energia está nele. Então ele não vai conseguir fechar esse ciclo. Só que da mesma maneira que ele luta hoje por Israel, ele já lutou pelos muçulmanos antes. É aí que é o X da questão. Nunca é território, nunca é o que se crê. Porque no fundo, quem faz guerra para provar o que crê, não crê de verdade. A não ser que aquilo que você creia seja a guerra em si, sempre a guerra. Que você se satisfaça ao ver o sofrimento, ao ver o sangue. Tem gente que chega pra mim e fala, eu preciso de ajuda porque eu gosto de ver o sofrimento alheio. Não é uma coisa, nossa, comum. Não, mas 3 pessoas já vieram pra mim com o mesmo discurso. Graças a Deus, espíritos conscientes que pedem ajuda. Mas tem aquele que não é consciente e que tá feliz daquele jeito e que tá certo pra ele, porque a consciência dele vai até esse ponto. É uma consciência, espiritualmente falando, é uma consciência limitada. O espírito tem caminhadas, o espírito tem experiências, porém, diante da realidade, diante da terra, ao estar encarnado, ao sentir o corpo, ao sentir o sangue, é fácil deixar ferver qualquer coisa. É fácil ter ira, é fácil ter raiva, porque tudo aquilo que é a favor da humildade, da caridade, que implica a verdadeira evolução espiritual, tudo isso é quando o espírito fala alto, mas quando os desejos materiais falam mais alto, quando você precisa puxar o tapete de alguém para ter oportunidade na sua vida, você prova que você não tem fé em você. Então você é um espírito baixo, você é um espírito inferior. Aquele que consegue vencer sem puxar o tapete de ninguém, ele é um espírito mais evoluído, ainda que seja na Terra e esteja batalhando para crescer,
que seja para enriquecer, que tem gente que acha que ficar rico é o contrário, tipo, não pode ficar rico, porque na riqueza há pecado. Não, há pecado na maneira que você conduz as coisas, e não no que você tem dela. Há pecado se você coloca, vamos supor aí, o dinheiro em primeiro lugar, e não a honra, o mérito de você conseguir pelo teu esforço, pelo teu suor, aquilo que você está buscando. Cair em tentação é deixar a matéria falar algo. Agora, quando você usa a matéria para ganhar a sua vida, para vencer as suas batalhas, então você é um espírito que começou a entender o que significa conduzir a sua energia, conduzir o seu pensamento de maneira que você evolua com a consciência limpa, em paz consigo. Então, dentro do que eu consigo ver dele, eu vejo algumas evoluções, mas ele ainda está, para mim, na casa da autoafirmação. Isso significa, espiritualmente falando, que ele precisa de luz. Isso não quer dizer que o que ele está fazendo está certo ou o que está fazendo é errado. Eu preciso de luz e vou errar e acertar na minha vida. Você precisa de luz. Se nós não precisássemos de luz, não estaríamos aqui. E a maneira como eu entendo luz é a força. Luz é coragem de você olhar para você, inclusive olhar para o passado, e eu faço isso como análise, e você entender por quê. E a partir do momento que você entende, você vai ter uma consciência mais elevada, e é isso que eu proporciono dentro do que eu posso para cada consulente, paciente meu na terapia de vidas passadas, é que você chegue ao momento que você decida. E aí? O que você vai fazer com o que você sabe? Você vai continuar no mesmo ciclo ou você vai mudar o seu ciclo? Como vai ser para você? De que maneira você vai operar a sua vida de agora em diante? Se você descobrir que aquilo lhe faz mal, você vai continuar naquilo que lhe faz mal? Isso, gente, só cada um pode julgar, se é que é a palavra. Eu não posso. Então, quando eu faço esses vídeos, e entendam, porque tem muita gente leiga que não entende coisa nenhuma de espiritismo, que não entende nada também nem do processo reencarnatório, é que quando eu faço esses vídeos, eu posso gostar ou não gostar. É meu direito. Mas eu não tô aqui nem pra falar isso. Até porque eu não tenho nem gosto ou desgosto, eu não tenho nada. Eu não parei nem pra sentir ou perceber alguma coisa. O que eu tenho é análise. E nesse momento, o que eu vejo é isso, uma pessoa que teve suas evoluções, obviamente, porque todo mundo evolui em alguma proporção, mas não a ponto de repente, nessa vida ele poderia ter dito não à guerra. Já viveu tantas, poderia ter dito não. Se ele conseguisse mudar essa energia dentro dele, muitas outras energias poderiam ser alteradas também. Por que eu digo isso? Às vezes nós nascemos miseráveis para que a miséria seja um desafio, um instrumento de avanço para a sua intelectualidade, para a sua inteligência, para você sair daquela zona e crescer. Às vezes você nasce em berço de ouro, justamente para que você também consiga não cair na tentação de se achar melhor que as outras pessoas. São possíveis leituras. Mas manter-se o resto da vida, por toda a tua vida, rico ou miserável, é uma escolha. Então, se você escolhe mudar, aí entra o teu livre-arbítrio. E você pode mudar o destino da sua vida. Basta você mudar a sua energia. Como é que você vai mudar a sua energia? Reforma íntima. Você vai olhar para dentro e você vai se desfazer das coisas que lhe fazem mal. Você vai tirar de você a roupa velha, você vai limpar o seu armário e você vai dizer, vai ter um acordar, um despertar. Se as pessoas que estivessem no poder, que conseguissem, vamos supor assim, em toda a América, se todas as pessoas que estão no poder na América fossem realmente propícias ao bem comum do seu povoado e não tivesse o histórico bélico, a probabilidade da paz reinar seria maior. É meio utópico, eu sei, mas a Terra caminha para esse processo. Talvez o início, como eu tenho falado, o início de uma regeneração, não uma regeneração absoluta, mas o início de uma mudança de era. Aí sim, aí a gente vai colocar mais gente pacífica no poder. E não, eu tô falando de pacífica, a gente tá no assunto de guerra, mas não é isso, é gente menos corrupta, gente mais, espíritos mais humildes e por sua vez, mais sábios, por sua vez, mais evoluídos. Então, a probabilidade do conflito, ela diminui, porque não vai ter energia de imã para puxar. Isso é uma coisa que eu não consigo ver no Oriente Médio. Eu vejo até como uma espécie, eu não gosto dessa palavra, mas é mais, não sei se é como se fosse uma maldição. Sempre vai ter guerra lá, a não ser que todos esses espíritos consigam despertar e perceber, poxa, vamos parar de brigar, porque eles estão brigando entre eles há muito tempo. Há muito tempo. E não importa qual seja a bandeira, tá? Não importa qual seja o país. Não importa. Pode estar em Israel, pode estar no Afeganistão, não importa. Pode estar na Síria, não importa. Vão lutar, vão brigar, porque eles nascem para isso. E aí, não há evolução, infelizmente, do ponto de vista espiritual. Sempre há uma evolução do indivíduo, mas não é aquela evolução que a gente quer ver, sabe? Pelo menos eu gostaria de ver. Então, se você se pergunta por que você está vivendo muito tempo na Terra, se você é um espírito antigo, ou enfim, a gente vive numa era em que a gente tem acesso ao conteúdo espiritual que pode proporcionar um despertar mais profundo ao seu espírito. Então a hora de mudança é agora, de maneira consciente. É isso, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Se ficou por falar, eu faço um outro vídeo depois. Vocês podem colocar aqui nos comentários a sua opinião, a sua leitura, a sua sensibilidade acerca disso. E
eu faço um vídeo resposta mais pra frente. Por enquanto eu fico aqui na espera mais do que ansiosa, porque eu sou super curiosa pra conhecer a Elise Matsunaga. Sou mesmo, gente, já tem um bom tempo que eu tô pedindo e eles não liberaram a Elise ainda. Ai, que triste. Por quê, né, que demora pra liberar? Fico me perguntando. E aqui, eu misturando pessoas. Entre outros, você pode também deixar a sua sugestão de análise. Lembrando que aqui o processo é lento, tá? Então, de repente, ó, a galera que me pediu sobre o Benjamin tem uns 2 meses. E tô fazendo aqui graças à ajuda de mama na leitura também espiritual. Espero que vocês tenham gostado. Faço de coração. Um beijo enorme pra todos vocês. Meu e-mail para terapia, fernandaroosevelt.terapeuta@gmail.com, para terapia e também para você conseguir o livro Uma História de Vidas Passadas. Lembrando que a gente só vai ter horário ali para a segunda quinzena de janeiro, então quem quer fazer terapia comigo já reserva ter horário. Você vem, porque minha agenda já está lotada. Um beijo enorme, fiquem com Deus, muita luz a toda essa região, ao planeta. E essa região que vive em conflito há muito tempo, que a paz um dia possa de verdade reinar por lá. Até! Gratidão.